A Igreja Batista da Lagoinha é a primeira igreja brasileira a estar no metaverso. Você sabe o que é metaverso? Isso é perigoso? Pode ser o fim da igreja? Fique ligado no vídeo de hoje, pois o vídeo tá ótimo! As pessoas sempre me perguntam, pastor, o que é o pecado da blasfêmia? Blasfêmia é você não curtir, não comentar e não se inscrever neste vídeo. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. A primeira coisa a se definir é o que seria metaverso. Em outubro de 2021, Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome do Facebook, da sua empresa, para Meta, pois a sua empresa estaria focada em construir o tal metaverso. Ele está tão empenhado que contratou 15 mil engenheiros para esta empreitada faraônica. E a origem do termo, de onde vem isso, né? Metaverso? Ora, a origem é de um livro de ficção científica, Snow Crash, de 1992. Ali, metaverso era uma realidade alternativa virtual em que, através de seus avatares, as pessoas escapavam da sua realidade física. E como será possível esse metaverso? Através de várias tecnologias, como por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual e tantas outras. Os gigantes da tecnologia, eles querem criar uma realidade virtual mais próxima possível do mundo físico. Quer ver alguns exemplos de algo que tem a ver com o metaverso? Lembra do holograma lá em Star Wars? And where you come from? I saw part of the message. I seem to have found it. Então, isso é uma espécie aí, não é, de metaverso. Então, o metaverso, ele seria uma evolução do mundo virtual. Quer ver? Primeiro, você só poderia se reunir com alguém fisicamente. E aí veio a internet. Através de várias plataformas, você começou a poder se reunir virtualmente através de um chat com pessoas de outros lugares do mundo. Na realidade virtual de hoje, você tem um chat em que você tem contato com a pessoa, mas você na telinha e ele lá na telinha dele. Com o metaverso, por meio de um holograma, por exemplo, não é uma possibilidade aqui, você estaria dentro da sala lá do seu amigo, como por exemplo no filme Star Wars. Quero outro exemplo de uma espécie de metaverso acontecendo hoje mesmo, que é o Pokémon GO. As pessoas saíam pelas ruas com o celular procurando bichinhos virtuais. E como que isso acontecia? Você ligava a câmera do seu celular e filmava a rua de sua casa, por exemplo. E aí, no meio da rua, você acabava ali, a realidade virtual se misturando com a realidade física, né? E aparecia o Pokémon ali na rua da sua casa. O metaverso, então, seria essa mistura aí do virtual com o físico. Essa aproximação desses dois mundos distintos. Veja outro exemplo da definição que eu estou falando aqui, né, sobre metaverso, a evolução do mundo virtual. Antigamente, você só poderia comprar uma roupa indo a uma loja física. O mundo evoluiu. Graças à internet, você pode comprar roupa hoje através de um clique de celular. Mas a roupa, ela aparece para você em 2D. Agora, imagine no metaverso. Você poderia colocar óculos, um óculos tridimensional, por exemplo, né? E passar para uma loja e estar passeando numa loja lá na França, imagina? Ninguém sabe exatamente como que isso vai acontecer, como que isso vai ser possível, mas a ideia seria esta mesma, tornar o mundo virtual mais parecido possível com a realidade física. Ok, pastor, o que você acha dessa tecnologia? E de todas as tecnologias? A primeira coisa a se dizer é que a tecnologia ela não é essencialmente má em si mesma, como muitos creem. Tecnologia é simplesmente o uso da inteligência para poupar esforços e tornar o trabalho humano muito mais produtivo. Sem máquina, você, há algum tempo atrás, faria um alfinete por dia. Com maquinário, 4.800 alfinetes. Mas sabe o que aconteceu durante a Revolução Industrial? Muitas pessoas resistiram às mudanças, alegando que as máquinas retirariam os empregos de muitas pessoas. Os fabricantes de meias, por exemplo, eles destruíram as máquinas que produziam meias, pois segundo eles, as máquinas arrancavam os seus empregos. Esses homens ameaçaram de morte os inventores dessas máquinas. Mas a tecnologia ela não destrói empregos, ela acaba com os empregos obsoletos e gera novos empregos. Por exemplo, em 1760, o ano em que foi inventado a máquina de tecer algodão, 7.900 pessoas trabalhavam na tecelagem e na fiação. Mas em 1787, havia 320 mil pessoas nessa área. Ou seja, muito mais gente trabalhando nessa área graças à tecnologia. Quer ver um exemplo de como que a tecnologia traz prosperidade para todo mundo? Nos Estados Unidos não há frentista, você mesmo abastece o seu carro. Isso reduz o custo de operação para que se venda combustível. Então imagine que você gastasse R$1.000 com combustível, mas com os preços mais baixos por conta de não ter um custo a mais com o frentista, você pudesse gastar apenas R$900. O que você faria com esses R$100 que agora estão sobrando para você? Você compraria mais calças, você compraria mais hambúrgueres, ou seja, o frentista ele não ficaria sem emprego, ele seria
seria alocado para uma loja de roupas, por exemplo. Só que você teria mais combustível, você teria mais dinheiro, você então poderia usar o seu dinheiro para outras coisas. E o próprio frentista também teria dinheiro, mais dinheiro. Por quê? Porque ele iria trabalhar em outro lugar e iria abastecer o seu carro gastando muito menos. Porém, para Karl Marx, em seu livro O Capital, a tecnologia era uma coisa muito ruim e retirava emprego dos operários. Ora, se esses caras que são contra a tecnologia estivessem corretos, o melhor mundo possível seria voltarmos a carregar tudo em carroça e a nos comunicarmos por cartas. Ou seja, deveríamos tornar o trabalho mais improdutível possível, porque aí haveria muito mais emprego. Como disse o autor de Economia em uma única lição, a conclusão lógica disso seria que o meio de gerar o maior número de empregos é tornar todo o trabalho tão ineficiente e improdutivo quanto possível. Portanto, a tecnologia, ela não é má em si mesma. A tecnologia é simplesmente o homem exercendo o que Deus ordenou. Domine sobre o mundo físico, coisa que o animal não pode fazer. Só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele consegue alterar a sua realidade por meio de sua inteligência. Então, a tecnologia não é essencialmente má, mas o homem, por ser corrompido, corrompe tudo. E aí, gente, nós chegamos à polêmica da questão da igreja estar no metaverso, se o metaverso será uma coisa boa ou ruim. Olha, eu acredito que ele vai ser como tudo que já existe no nosso mundo, que você pode usar para o bem e para o mal. Veja, por exemplo, veja o exemplo da internet. Não é uma maravilha que você fale pela internet através de uma videochamada com a sua mãe que está lá do outro lado do mundo? Mas também não é uma desgraça que por conta da mesma internet, muitas e muitas pessoas assistam a um culto pela internet e deixem de obedecer o mandamento de congregar ao Senhor? Sim, o que já acontece hoje vai acontecer de maneira muito maior no metaverso. Pessoas vão usar uma tecnologia para o bem e para o mal. As redes sociais, o que são as redes sociais, por exemplo, aí? Uma maneira para que as pessoas possam interagir virtualmente. É uma coisa boa ou ruim? Depende. Muitos usam as redes sociais para trabalho. Muitos usam, quer dizer, muitos não, né? Alguns usam para acompanhar um amigo que está distante, um amigo querido que por algum motivo, trabalho, viagem, está distante. Mas a maioria usa a rede social para bisbilhotar a vida alheia e para fugir dos relacionamentos reais, presenciais. Quantas pessoas que trocam um jantar a dois, uma caminhada e até sexo pelo mundo virtual? Sim, não é nem necessário metaverso, isso já está acontecendo. Quer ver? Dá uma olhada nesta matéria. Casais fazem menos sexo por causa de celular e redes sociais. Ou seja, sabe quando alguém vê uma família com um monte de crianças e lança a piadinha? Nossa, não tem televisão na sua casa não? Então, a piadinha está parcialmente correta. O mundo virtual tem distanciado as pessoas de relacionamentos profundos e tem que falar isso, né? Presenciais. Ah, e eu disse parcialmente certa, a piadinha está parcialmente certa porque muitas pessoas não querem ter filhos por conta do feminismo. Assista a esta minha pregação aqui, ó. Cristãos, tenham filhos. Eu falei tudo isso para então falar para você sobre a igreja e o metaverso. Como que devemos ver o metaverso? Primeiro que a gente nem sabe exatamente como vai ser, mas enfim, como eu já disse, uma tecnologia pode ser usada para o mal e para o bem. Eu mesmo, se tiver uma loja de roupa virtual em que eu possa estar dentro dela virtualmente, e isso fosse o mais real possível, pode ter certeza, eu vou usar. Mas e o culto no metaverso? Gente, eu não acredito nem em culto online. Sim, as pessoas me pedem, né, para gravar o culto, não vou gravar. Eu apenas posto aqui as pregações, pois para mim não há culto online. Culto é presencialmente, não há outra maneira. A Batista da Lagoinha, ela não é a primeira igreja a usar o metaverso, né? A igreja americana VR Church foi uma das primeiras a construir um templo no mundo virtual. Lá eles já batizaram pessoas de maneira virtual e ordenaram pastores de maneira virtual. O pastor da igreja disse o seguinte: o futuro da igreja é o metaverso. Não é uma coisa antifísica e eu não acho que as reuniões físicas devem ir embora. Mas na igreja de 2030, o foco principal será seu campus metaverso. É isso que declara o líder da igreja. A verdade é que o ser humano preguiçoso, egoísta, vai mesmo adorar um tipo de recurso que o poupe de se levantar, se arrumar, pegar trânsito, sentar no banco da igreja, aguentar a criança da frente chorando, ter que ficar até o fim da pregação, mesmo quando a mensagem diz respeito àquilo que ele precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir. Uma realidade virtual melhorada pode piorar o que já é ruim. Que as crianças não sabem mais o que é brincar na areia, elas não sabem mais o que é correr, rolar e sorrir.
Sim, sorrir. Não é por acaso que a geração das telas, e por acaso eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, o perigo das telas. Não é por acaso que a geração das telas é obesa, ignorante e infeliz. O culto no metaverso, que é só uma evolução do culto online, uma evolução ou uma involução? Dilma, existe Dilma, involução? Então, o culto no metaverso, que é apenas uma evolução do culto online, só vem para satisfazer a necessidade do cliente religioso que, cansado de ter que ir buscar sua comida, agora ele pensa poder receber o alimento na sua casa. No fim, isso pode significar a morte de muitas igrejas, como de fato já aconteceu com muitas delas durante a pandemia. Muitas igrejas que adotaram o culto online depois não conseguiam mais convencer os seus membros a voltarem a participar dos cultos. Afinal, o pastor não tinha dito: em caso de riscos, nós podemos ficar em casa e cultuar no sofá. Exatamente, foi isso que eles disseram ao aceitar não cultuar. Por quê? Porque havia um risco de morte diante da pandemia. E, gente, aqui eu não tô nem querendo diminuir o risco da pandemia. Assim, é claro, comparado com tudo que a igreja já viveu, né, é de rir, né? É pra rir, é pra dar risada. Mas, enfim, não tô nem aqui diminuindo. Claro que era perigoso, mas a vida sempre foi perigosa, sempre foi. Mas aí, diante dessa atitude do pastor de falar, não, eu acho que diante de um risco aí até pequeno, a gente pode ficar em casa e cultuar de maneira online. O que aconteceu é que agora qualquer resfriadinho, qualquer pequena nuvem, começou a aparecer uma ameaça de chuva ali. Qualquer perigo de trânsito já leva muitas pessoas a acharem que não vale a pena correr o risco de sair de casa. É melhor assistir ao pregador debaixo da coberta, entre uma sonequinha e outra, e se ele falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou dar o meu dislike e vou procurar outro canal imediatamente. Afinal, o cliente religioso sempre tem razão. E os pastores precisam se adequar a esse mercado, a esse cliente religioso moderno, que não quer ser confrontado e deseja cultuar do sofá. Usar a tecnologia para produzirmos mais e ajudarmos as pessoas é uma benção, mas usar a tecnologia para substituir culto e todos os nossos relacionamentos é mais uma estratégia satânica para nos separar de Deus e do próximo.